A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez gravando este vídeo para o nosso canal com a seguinte proposta de fazermos uma sequência de vídeos falando a respeito dos 12 discípulos de Jesus. Em cada um dos vídeos estaremos trazendo as características, ministério, o momento em que foram chamados e ainda o martírio de cada um dos discípulos de Jesus Cristo. Neste primeiro vídeo, queremos falar a respeito do discípulo chamado André. André, meus irmãos, conhecido assim pela Igreja Ortodoxa como Protocletos, proto que significa primeiro e cletos, chamar, o primeiro a ser chamado, assim ele é considerado pela Igreja Ortodoxa. Uma característica que podemos destacar, que vai abrir muito a nossa mente, é André, irmão de Pedro. Estes dois filhos de um homem chamado Jonas. A Bíblia nos apresenta em Mateus capítulo 16 e versículo 17, o momento em que Jesus está caminhando próximo às margens de Cesareia de Filipe. Ele direciona perguntas aos seus discípulos. O que é que os discípulos tinham ouvido que os homens estavam comentando a respeito dele? Naquele momento, Pedro, ele dá uma resposta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dar um elogio para ele, fala: disserte bem, Simão Barjonas. Barjonas é a junção de duas palavras que significa filho de Jonas. Ele estava dizendo que eles eram filhos deste homem chamado Jonas. Simão, Pedro e André, filho de Jonas. Este nome chamado André, no século 3, século 2 a.C., era um nome bem comum entre os judeus. Este nome traz o seguinte significado: coragem, viril, valente. André, meus irmãos, ele é nativo, é de origem de uma aldeia em Betsaida, que no hebraico significa casa de pesca. Ele nasceu em Betsaida juntamente com seu irmão Pedro, e logo passado alguns tempos, alguns dias, eles foram morar em Cafarnaum. Cafarnaum, meus irmãos, ali eles exerceram o seu ofício de pescadores. O que eu achei interessante e quero compartilhar com os irmãos é algo que está em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 18. É um versículo bem conhecido, que vai dizer: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus convoca, Jesus oficializa o ministério e o chamamento de Pedro e também de André. Só que existe um detalhe: aquele momento ali Jesus só oficializa, mas quando começamos a perceber em João, no capítulo 1 e no versículo 35, se você tiver um exemplar bíblico aí e puder pegar e abrir em João capítulo 1, versículo 35 ao 40, nós vamos perceber algo glorioso da parte de Deus, que vai dizer: no dia seguinte, João, aqui é João Batista, estava outra vez ali, na companhia de dois de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Observe. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Aí o versículo 40 revela um dos nomes dos dois discípulos que estavam com João Batista. Era André, Simão de Pedro, versículo 40, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Olha o interessante: André, em primeira instância, é discípulo de João Batista.
quando ele estava ali e João Batista anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus, eles deixam de seguir João Batista em seu ministério e automaticamente começam a seguir Jesus. Jesus observa que eles dois estavam o seguindo e pergunta: o que é que vocês veem? O que é que vocês estão vendo? Por que estão me seguindo? Aí eles falam: mestre, onde você mora? Onde o Senhor mora? E ele convoca: vinde e vede. E eles ficaram o dia todo com Jesus. E a Bíblia apresenta que um daqueles dois era André. Quando lá em Mateus 4,18 Jesus fala: vem que eu vou vos fazer pescadores de homens, ele estava só confirmando. Há um espaço de tempo, alguns vão dizer que é aproximadamente um ano. Um ano a partir deste episódio de João 1,35, eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, perceberam algumas pregações de Jesus, conheceram o poder de Jesus. Quando passou-se um ano, agora ele oficializa e diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo sem hesitar. Sabe por quê? Passaram esse tempo observando, analisando, seguindo Jesus e perceberam em Jesus Cristo um zelo glorioso e grandioso pelo Deus a quem ele estava representando e a quem os judeus temiam de todo o coração. E eles deixam tudo e seguem a Jesus. O que podemos perceber, naquele oficializar, ele se torna um dos discípulos. Segundo um homem chamado Hipólito de Roma, um dos mais importantes teólogos do século III, André pregou na Trácia e a sua presença também em Bizâncio é mencionada em Atos de André, que foi escrito no século II. Algumas tradições também conservadas por Eusébio vai dizer que André teria pregado na Bitínia, na Sísia, na Macedônia e na Acaia. E também vão dizer que ele pregou na Cíntia e na Pártia, regiões que são próximas ao Mar Morto. A última referência que podemos ver biblicamente falando sobre André está em Atos, no capítulo 1 e no versículo 13, onde vai apresentar dizendo que eles estavam orando. Atos 1,13: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ele ali é apresentado a última vez em uma passagem bíblica com o seu nome. As tradições vão dizer que André teria sofrido martírio em Patros, na Acaia, após ter evangelizado a esposa do procônsul local daquela região, sendo crucificado em uma cruz que chamamos de Cruz de Santo André, por causa do formato de X. André morreu, foi martirizado nesta cruz em formato de X. Vão dizer que ele ficou agonizando naquela cruz uns 2 a 4 dias. E o interessante é que ele estava naquela agonia, agonizando, mas as pessoas que passavam e observavam ali, ele fazia era pregar e anunciar as boas novas. As últimas palavras, segundo o que estudamos, de Santo André, do apóstolo André, foram estas: salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Senhor e Mestre, ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. André apresenta em sua vida, em seu ministério, várias características interessantes. Ele, quando encontra-se com Jesus e reconhece ele como Messias, ele chama o seu irmão Pedro para acompanhar também. André, nos últimos momentos da sua vida, ele estava proclamando, mesmo na agonia, proclamava o Evangelho. E nas últimas palavras, ele ainda mostra uma persistência e um zelo glorioso de que a dor estava somente o levando para mais próximo do seu Senhor. E eu vos digo, meus irmãos, a todos os irmãos que já estão inscritos neste canal,
a você que visualizou agora este vídeo e até este exato momento ficou vidrado e fixando a sua atenção para este vídeo, cara, eu vou dizer, assim como o Senhor fez convite e eles observaram e seguiram o convite e estavam dispostos a ir até o fim, eu quero lhe dizer, em nome santo de Jesus Cristo, Deus tem propósito contigo e com a tua vida. E Ele quer que você tenha uma estrutura forte, uma estrutura de ferro, de aço, para permanecer em pé. Deus abençoe a sua vida e que você possa cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum irmão congregacional. Deixe aí o seu comentário e ore pela nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.